Sala de Guerra, Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Capítulo 3. Tema desta semana: o Monte da Transfiguração. Meta de hoje: leitura das páginas 29 a 30. O Monte da Transfiguração. A preeminência de Cristo. Em Mateus 17, lemos: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Versículos do 1 ao 5. Espero que, no Evangelho de Mateus, em especial, do capítulo 16 e diante, Deus se revele para nós a ponto de mudarmos nossa postura na cooperação com Ele em sua obra. No capítulo 17 de Mateus, por ocasião da glorificação do Senhor no Monte Santo, vemos que Deus Pai testificou a respeito do Filho, tal como fizera antes no batismo de Jesus. Isso significa que nesta era o Filho é o mais importante e também o será na próxima era. Somente na eternidade futura o Filho entregará tudo para o Pai, quando então Deus será tudo em todos. Nessas 2 eras, a presente e a vindoura, o Filho tem a preeminência. Ele é o mais importante, porque no presente executará a vontade do Pai, que é a edificação da Igreja, e no porvir encabeçará todas as coisas, reinando durante 1000 anos. Após esse período, ainda será necessário que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés e lançados no lago de fogo. Então, por fim, o próprio Filho se sujeitará ao Pai para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. No Monte da Transfiguração, Deus fez questão de mostrar aos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, a importância do Filho nesta era e na vindoura. Jesus não pode ser comparado com a lei nem com os profetas. A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias foram dados para conduzir o homem a Cristo. O mais importante no cenário do capítulo 17 de Mateus é Cristo. Se misturarmos a lei e os profetas com Cristo, haverá uma confusão em nossa vida e serviço na igreja. Você tem que decidir: vai armar 3 tendas ou vai honrar o Filho? Precisamos ter clareza de que Cristo é quem vai concluir a economia de Deus. Uma profunda mudança interior. Precisamos ver a importância do Filho nesta era. O resultado prático de nosso serviço ao Senhor é a edificação da igreja, o que, contudo, exige muito de nós, líderes, porque ele implica uma mudança interior. Se você viveu tantos anos na liderança, na obra do Senhor, em sua região, ou na liderança da igreja como presbítero principal, mas aprendeu a ser uma pessoa intocável com a qual ninguém pode mexer, por ser a autoridade máxima, está na hora de mudar esse quadro. Devemos permitir que o Senhor opere uma mudança profunda em nossa vida. Em Hebreus 12, fala-se sobre remover todas as coisas abaladas. Versículo 27. No final deste capítulo, vemos Deus como fogo consumidor. Versículo 29. Isso significa que ele tanto abala como queima.
Em 1 Coríntios 3, vemos que tudo o que não é ouro, prata e pedras preciosas será queimado. Versículos do 12 ao 15. Por isso, eu prefiro que o Senhor seja sincero comigo hoje e me mostre que ainda estou muito aquém, que ainda há muita coisa para ser abalada e queimada em minha vida. É melhor o Senhor me mostrar isso hoje do que me surpreender naquele dia, ao reprovar minha vida e a obra.